E aí, galera, o que está fazendo o Enem? Tudo bem com vocês? Continuando aí o nosso trabalho de dar dicas finais para o Enem, estou aqui com o professor Giacomo, do Sistema Anglo de Ensino, professor de matemática, e ele vai dar umas dicas muito preciosas para vocês, para essa prova que não é fácil, né, matemática. Giacomo, com você. Obrigado, Atemir. E aí, galera, tudo bem? Vamos às dicas? Preparei duas dicas importantes aqui em duas questõezinhas que nós vamos comentar. Então, eu trouxe a primeira questão aqui do Enem do ano passado, que diz o seguinte: o procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, o peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro. Então aí você pode ver o quadro. Esse é um quadro que traz várias informações, como você pode observar. 3 pesagens de 4 atletas, a média dessas pesagens, dos pesos, a mediana e o desvio padrão. E lembre-se que a pergunta, a questão trazia a seguinte informação, que a luta será feita entre o atleta que tem os pesos mais regulares com o atleta que tem os pesos menos regulares, o mais regular com o menos regular. E aí ele vem com o enunciado das alternativas. Coloca assim, após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram aos atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Então vamos à solução. Veja só, foram dadas para vocês medidas, os pesos, a média dos pesos, a mediana e o desvio padrão. E o que foi cobrado, o que foi pedido é o atleta com o peso mais regular e o que tem o peso menos regular. Então o que nós precisamos? Nós precisamos de uma medida matemática que indique regularidade, ou seja, que indique variabilidade. E qual é essa medida? Eu acho que você sabe bem que essa medida é o desvio padrão. Então o que nós estamos procurando? Um atleta com o peso mais regular é aquele que terá o menor desvio padrão, é o que menos se desvia em relação à média. E o atleta menos regular em termos de pesos é o que tem o maior desvio padrão. Então, voltando à tabela, você tinha muitas informações. Então, a dica que fica é a seguinte: procure muitas vezes nos seus dados os dados mais importantes. Não se perca em todos os dados. Fique atento ao que o problema pede. E nesse caso é só anotar rapidamente que o atleta 2 e o atleta 3, eles têm o maior e o menor desvio padrão. E nesse caso, o atleta 3 é o que é o mais regular porque ele tem o menor desvio padrão, que é 4,08. E o atleta menos regular é o atleta 2, cujo desvio padrão é maior, 8,49. Assim, você tem a alternativa C. Nesse caso, você tem então a primeira luta será entre o atleta 2 e o atleta 3. O mais regular e o menos regular. Beleza? Vamos à segunda questão. A segunda questão, também do ano passado, foi a seguinte: um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais, sobretudo os recursos hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período, sendo o resultado mostrado no gráfico. Suponha que essa tendência linear, observada no monitoramento, se prolongue pelos próximos meses. O gráfico que foi trazido, que foi dado, é esse. Observe esse gráfico, nós voltaremos a ele na solução. E daí o que ele pergunta é o seguinte: nas condições dadas, qual o tempo mínimo após o 6º mês para que o reservatório atinja o nível 0 de sua capacidade? E aí você tem as alternativas: 2 meses e meio, 3 meses e meio, 1 mês e meio, 4 meses ou 1 mês. Então vamos à solução. Eu fiz 2 soluções. Primeiro, observe nesse gráfico que você tem vários pontos importantes, mas os 2 pontos mais importantes e mais simples é o ponto com respeito ao primeiro mês, onde o reservatório tinha 30% da capacidade, e o 6º mês, onde a capacidade era de 10%. Estão assinalados aí, nós usaremos esses 2 pontos para resolver a questão. Note, então, que nós temos uma redução de 30% para 10%, ou seja, 20% de redução, no decorrer de 5 meses. Do mês 1 ao mês 6, você contando, passaram-se 5 meses. Então, a solução que nós temos aí é uma redução de 20% em 5 meses,
fazendo a continha através de uma taxa, né? A variação da porcentagem pela variação do tempo, delta porcentagem, delta tempo, nos dá menos 20% em 5 meses. Ou seja, a cada mês, o reservatório diminui 4% de sua capacidade. Beleza? Aí, ele pergunta depois de quanto tempo, a partir do 6º mês, o reservatório tem 0 de capacidade, então nós precisamos reduzir em 10% a capacidade, porque no 6º mês, você deve se lembrar do gráfico, nós tínhamos 10% de capacidade. E para chegar a 0, a gente monta uma regrinha de 3 simples e direta. Então, um problema que pode parecer meio sofisticado, de repente você vê que é muito fácil. Você monta uma regrinha de 3 simples e direta, 1 mês 4%, X meses 10%. É a redução que é necessária para responder o que o problema pede. Aí, resolvendo essa regrinha de 3, nós temos X igual a 2,5. Faltam 2 meses e meio. Você fala, mas Giacomo, eu poderia fazer de outra maneira? Tem um gráfico, isso me lembra uma função afim, né? Ou, para muitos, a função de primeiro grau, né? Polinomial de primeiro grau. Poderia fazer assim? Poderia. Ou até equação de reta. Vamos a uma segunda solução. O X você pode chamar de mês, o Y percentual. Então você tem uma reta no gráfico e essa reta de equação y igual a x mais b passa pelos pontos 1,30 e 6,10. Para você trabalhar esse probleminha, se você substituir essas coordenadas desses pontos na equação da reta, você obtém um sisteminha. Aí você pode notar a substituição, ok? Foi feita essa substituição, o a igual a menos 4 e o b igual a 34. Voltando na equação da reta, nós temos y igual a menos 4x mais 34. E o que você quer? Você quer que a capacidade, que é o percentual, seja 0. Você substitui nessa equação o y valendo 0, resolve a equaçãozinha, você descobre que o x é igual a 8,5. Sim, 8,5, não é 2,5, porque a partir do 6º mês, então a diferença do mês 8,5 ao mês 6 dá 2 meses e meio que faltam para que o reservatório se esgote. Então é esse o probleminha, né? 2 meses e meio, alternativa A. Então ficam 2 dicas importantes aí, Altemir, que é o seguinte: primeiro, comece pelas questões que você tem maior domínio, para você ganhar segurança e mandar bem na prova e fazer o mais rápido possível. E a segunda dica que eu dou para você é o seguinte: chegou numa questão, tenta resolver rapidamente. Se você perceber que está demorando, que não vai sair ou que vai dar muito trabalho, é melhor você evitar perder tempo nessa questão. Passa para outra questão, vai trabalhando outras questões e aquelas que você deixou de lado para ganhar tempo e fazer o maior número de questões, você volta para aquelas questões que você deixou de lado no final da prova. Então é isso, pessoal. Uma boa prova para você, espero que as dicas tenham te ajudado e é com você, Altemir. Legal, Diaco, muito bom mesmo. Eu já sei que eu vou virar piada aqui, né? Eu com essa cara de paisagem aqui, né? Professor de literatura, de linguagem, tentando entender alguma coisa. Mas eu tenho certeza que com uma explicação dessa, você entendeu, você vai chegar preparadíssimo para fazer essa prova aí. Certinho, gente? Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, dar um likezinho aí, assim você pode acompanhar todas as nossas dicas. Um abraço!